Olá, sejam todos bem-vindos novamente ao curso de Matemática Financeira. Nós entramos agora no segundo capítulo, primeiro módulo, vamos falar um pouco sobre desconto, ok? Então vamos lá, desconto. Desconto nada mais é do que um abatimento, uma redução no valor nominal de um produto. Então eu tenho um produto no mercado, disponível no mercado, e esse produto, às vezes pela necessidade de dar vazão no estoque, de gerar capital de giro, ou até para fidelizar um cliente ou conquistar um cliente novo, o comerciante ou empresário decide realizar aí um desconto, ok? Então o desconto é esse abatimento e a forma monetária do cálculo de desconto é muito simples. É só o valor nominal do produto menos o valor monetário, certo? Então o que é o valor nominal do produto? O valor a qual ele seria vendido e o valor monetarizado no final, que é o valor após o desconto. E com isso nós temos aí o desconto monetarizado. Uma outra forma de calcular o desconto também é na sua forma percentual, onde eu faço o desconto monetário, que é o resultado dessa conta, e divido aí pelo valor ou atual ou valor nominal. O que define qual valor que você vai usar é o desconto por dentro ou o desconto por fora, que nós vamos ver no próximo slide. Então, desconto por dentro e desconto por fora. Nós temos então a teoria que diz que o desconto por fora ele é calculado em cima do valor nominal do produto, ou seja, aquele valor que está no mercado, aquele valor que está na etiqueta do produto, e o valor atual nós usamos para calcular o desconto por dentro. Então o desconto por dentro nada mais é do que a visão do vendedor em cima do valor do produto, que é o quanto ele recebeu no final e colocou na mão, e o desconto por fora é a visão de quem comprou o produto. Então ele tem a visão de um desconto maior, mesmo que o valor monetarizado no final seja o mesmo, ok? Nós temos algumas classificações então de desconto. A exemplo dos juros simples e juros compostos, nós temos também desconto simples e desconto composto, que nós vamos ver aí nos próximos slides. Então, desconto simples, nós temos duas classificações também, desconto simples, que é a comercial e a racional. A primeira que nós vamos visualizar aqui é do desconto comercial simples, que nada mais é, ou que ele também é conhecido como desconto por fora. A exemplo também dos juros simples, a sua conta é extremamente simples, então nós temos aí o valor nominal, vezes a taxa de desconto, vezes o período, e com isso nós chegamos aí ao valor do desconto simples comercial. É uma conta simples, como eu disse, e sem muito segredo. Para o cálculo do valor atual, então atualizado após o desconto, eu faço então a subtração do desconto sobre o valor nominal, ou eu também posso usar essa fórmula matemática com a diferença dos juros que nós vimos lá, que agora eu estou usando o total de 100% menos o que lá a gente chama de capitalização, aqui é o desconto ou a taxa de desconto vezes o período. Uma forma muito simples de calcular e muito rápida. Mas, obviamente, essa fórmula aqui é mais simples. Vamos então fazer um exemplo. Então, nós temos aí uma conta a pagar de R$20.000, no seu valor de R$20.000, e o seu pagamento será antecipado em 3 meses. Então, eu estou antecipando o pagamento dessa conta em 3 meses. Com isso, nós conseguimos aí um desconto, que nesse caso ele está aqui com uma taxa nominal de 48% ao ano, ok? Lembra que eu disse para vocês, nós precisamos manter então a capitalização no mesmo período, no mesmo unidade do período. Então, se lá eu estou trabalhando com meses, aqui eu estou trabalhando com ano, eu vou levar essa capitalização para meses, ok? Então, para isso eu faço 48 dividido por 12 e eu chego então ao valor de 4% ao mês, ok? A fórmula então do desconto simples, comercial simples, é só a multiplicação pelos valores. Nós fazemos então aquela substituição e chegamos ao valor do desconto então de R$2.400 sobre aquela nota de R$20.000 que nós vimos lá em cima. Vamos calcular então o valor atual. Duas formas para calcular o valor atual, como nós falamos. A primeira forma para o cálculo do valor atual é fazendo a subtração do valor nominal do desconto. E nós chegamos aí no valor então de R$17.600. O que são esses R$17.600? É o valor de R$20.000 da conta menos o desconto. Nós chegamos então no valor total. Esse é agora o valor devido em função da antecipação. Falando então agora ainda de valor atual, mas usando a fórmula, fazendo a substituição também matemática de uma forma muito simples, nós chegamos ao mesmo valor de R$17.600. E esse valor de R$17.000, ele é o mesmo valor encontrado aqui em cima, o que mostra para a gente que as duas equações estão corretas. Vamos falar agora um pouco de desconto racional simples. O desconto racional simples nada mais é do que o desconto por dentro, que nós vimos lá no início da apresentação. Nós temos aqui uma fórmula matemática bastante simples para calcular esse desconto
racional simples, onde eu tenho o valor atualizado multiplicado aqui da taxa de desconto e o período, ou se eu tiver apenas o valor nominal do bem, eu faço aqui então a taxa vezes o período também, ok? Olhando agora então aqui para o valor atualizado, outra forma de calcular o valor atualizado no desconto racional simples é quando eu tenho o valor nominal e eu divido aqui pela soma de 100%, mais aí a capitalização, a taxa de desconto e o período, então eu consigo chegar também no valor nominal. Simples substituição de fórmula, nenhum segredo para fazer isso. Vamos então calcular aqui um desconto de 120% ao ano, um desconto didático, então é apenas um desconto para efeito de exercício, a gente sabe que não existe esse tipo de desconto, então a gente tem lá a mesma fatura de 20 mil, agora um desconto, uma taxa de desconto muito maior e no período de 6 meses. Então o que nós temos aqui agora, para trazer então a capitalização e o período na mesma base, nós dividimos 120 por 12, chegamos em 10% ao mês. E fazemos agora a substituição matemática. Fazendo aqui a substituição, calculando os valores, a multiplicação e a divisão, chegamos então no valor de R$ 7.500. Então o desconto racional simples para essa conta é de R$ 7.500. Para eu saber então o valor atualizado, eu pego o valor nominal, subtraio o desconto racional e chego no valor de R$ 12.500. Esse é o meu novo valor da fatura. Gente, com isso então nós finalizamos a aula de desconto simples e gostaria de convidá-los aí a buscar mais informações no nosso guia. Lá nós temos muito mais exercícios e muito mais exemplos e vejo vocês na próxima aula. Olá, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso curso de Matemática Financeira. Nós entramos agora então no segundo módulo, segundo capítulo, dando continuidade então à matéria de desconto. Nós vamos falar agora então sobre a proporção do desconto por dentro e desconto por fora, que foi explicado lá no primeiro módulo. Então, com essa fórmula matemática, que dá para a gente a noção da proporção do desconto simples por fora e o desconto simples por dentro, nós conseguimos de uma forma bastante simplificada visualizar o porquê que o desconto simples por fora ele é maior do que o desconto por dentro. Na verdade, para conseguir essa proporção, nós temos que incorporar ao desconto por dentro a somatória de 100% desse desconto, mais a taxa de desconto multiplicado pelo período. Como a taxa de desconto e o período sempre serão positivos, é impossível a gente chegar a uma fórmula que dê um valor de desconto fora maior que desconto por dentro. Então isso é representação matemática do que já foi explicado no primeiro módulo. Ok? Agora nós vamos então falar a respeito de desconto comercial. Desconto comercial composto. Então, exemplo do que nós vimos lá no desconto simples, nós temos duas classificações, o comercial e o racional, e no composto nós também temos essas duas classificações. Primeiramente, nós vamos trabalhar então com desconto comercial composto. O desconto comercial composto ele não é muito utilizado no nosso mercado. É muito difícil nós vermos desconto comercial composto. Então será passado aqui só de forma didática e nós não vamos desenvolver nenhum exercício. No guia de vocês nós temos lá o desenvolvimento de um exercício sobre ele. Então, qual que é a diferença então do desconto simples e do desconto composto? Assim como nós temos o exemplo lá no juro simples e juro composto, nada mais é do que a potencialização do período, onde nós temos aí, nesse caso, a taxa de descontos aplicada, aí atuando taxa de desconto sobre taxa de descontos, o que faz com que esse desconto aumente dependendo do período que nós estamos trabalhando. Ok? Então, para o desconto comercial composto, a fórmula aí é muito simples e muito parecida com o de juros compostos, onde nós temos aí a subtração então da taxa de desconto. Agora sim, no desconto racional composto, nós temos aqui uma forma um pouquinho maior, mas usando exatamente as mesmas incógnitas, as mesmas variáveis que nós vimos trabalhando aí durante o último módulo. Então não traz complexidade para a gente. A única diferença aqui é que a fórmula ela tem aqui uma fração aí no meio. Mas não é complexo, é muito simples de calcular como nós estávamos calculando até agora. Ok? Então, para o cálculo do desconto, eu levo em consideração o valor nominal e mais aí a sua capitalização, nesse caso a utilização da taxa de descontos, e para o valor atual eu uso aí o valor nominal, também dividido aí pela taxa de descontos já com a sua potência em função do período. Vamos fazer um exercício aqui para a gente conseguir fixar esse conteúdo, tá? Então nós temos aqui um título que foi submetido ao desconto racional composto, que teve seu pagamento então antecipado em 6 meses. Ok? E nós então temos o valor desse título de R$18 mil. Então, tendo uma taxa de desconto aí de 8% ao mês, então veja que nesse caso a taxa de desconto e também o período está na mesma base. Então a gente não precisa fazer aquela conta.
Então eu chego aqui, ó, eu quero saber então agora o valor atualizado. O valor atualizado nada mais é do que o valor nominal dividido pela taxa de desconto, já potencializada pelo período. Então com isso nós chegamos ao valor atual de R$ 11.343, ok? Vamos então calcular o desconto. Nós temos duas formas de calcular o desconto, usando a fórmula ou também usando apenas a subtração. Então vamos primeiro calcular usando a fórmula. Nós temos então o valor nominal, que nós conhecíamos já do exercício. Utilizando a fórmula e fazendo as substituições matemáticas, nós chegamos aqui ao valor de R$ 6.656, que é o desconto total dessa fatura. Então nós tínhamos no slide anterior, aqui nós tínhamos o valor atualizado, o valor pós-desconto, e agora aqui nós temos o valor do desconto propriamente dito. Uma outra forma de calcular isso, nada mais é do que usando aí o valor nominal, menos o valor atual que nós calculamos no slide anterior, chegando exatamente ao mesmo valor de desconto de R$ 6.656,41. Ok? Com isso nós terminamos aí o segundo módulo do segundo capítulo e gostaria de convidar vocês a buscar mais informações tanto na nossa referência bibliográfica como no guia e utilizando os recursos disponíveis aí pela faculdade. Ok? Obrigado e tenham bons estudos. Olá, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso curso de Matemática Financeira Aplicada. Nós estamos entrando agora no terceiro módulo do segundo capítulo e vamos tratar um pouco sobre taxa de juros. Então, o que são as taxas de juros? A taxa de juros nada mais é do que o crescimento do capital investido. Então, nós temos aí a taxa de juros em algumas classificações. Nós temos a classificação da taxa de juros proporcional e equivalente, nós temos as taxas de juros nominal e efetiva, real e aparente. Vocês podem ver que nós separamos em pares para facilitar o entendimento durante a passagem dos próximos slides. Vamos lá então aprender um pouco mais sobre taxa de juros? Então, primeiro nós vamos falar de taxa de juros proporcionais. A taxa de juros proporcionais, elas são representadas pelas taxas que têm igualdade entre a razão dos seus valores, ok? Então nós temos aqui, lembra que a gente falou lá no começo de fração, de razão? Então nós temos aqui a razão entre as taxas de juros, nesse caso a taxa de juros 1 e a taxa de juros 2, que é uma taxa de juros de referência e uma taxa de juros incógnita. Nós temos aqui a igualdade com a razão do período, o período 1 e o período 2. Então a taxa de juro proporcional, ela me diz que eu tenho a mesma proporção entre as taxas de juros, e a igualdade de proporção entre a taxa de juros e o período aplicado. Ok? Vamos melhorar um pouco o nosso entendimento aqui. Então eu tenho aqui para um exemplo, né? Eu tenho uma taxa de juros anual, certo? Proporcional para um investimento de 5% ao mês, de capitalização mensal. Então o que eu faço? Eu faço a substituição, a taxa de juros 1 de 5%, que é a minha base, o período 1, que é mensal, e o período 2, que são 12 meses, ou que representa a nossa taxa anual. A taxa anual é a minha incógnita. Nós fazemos então a multiplicação cruzada e nós chegamos isolando a incógnita, que é o I2, e nós chegamos aí ao valor de 60% ao ano. Então a taxa de 60% ao ano é proporcional à taxa de 5% ao mês. Com isso então nós podemos falar das taxas de juros equivalentes. Então a taxa de juros equivalente é aquela taxa de juros quando nós aplicamos o mesmo valor inicial pelo mesmo período de tempo, nós produzimos efetivamente o mesmo valor. Ok? Então ela funciona de forma diferente para juros simples e juros compostos, mas a teoria é a mesma. Então para juros simples, por exemplo, uma taxa de juros de 2% ao mês, ela é equivalente a uma taxa de juros de 4% ao bimestre. Uma taxa de juros de 4% ao bimestre, ela é equivalente a uma taxa de juros de 12% ao semestre. Aqui de uma forma muito fácil, é só fazer a multiplicação e nós chegamos ao valor de taxa de juro equivalente. Ok? Já na taxa de juros compostos, ela é um pouquinho diferente, porque o juro composto, como nós vimos lá no primeiro capítulo, ele tem a incidência do juros sobre juros. Então, a taxa de juros de 1% ao mês, ela não é necessariamente 12% ao ano. Ela, na verdade, é de 12,68% ao ano. Da mesma forma como 2% ao bimestre, não representa aí 6% ao semestre, representa 6,12% ao semestre em função dessa aplicação de juros sobre juros. Então, um exemplo aqui matemático, então eu tenho uma taxa de juros de 48% ao ano e eu quero saber quanto que ela representa ao mês. Trabalhando então com juros simples,
a gente faz a substituição das incógnitas, como a exemplo do que nós fizemos no primeiro exercício, faço a multiplicação cruzada, isolo a minha incógnita e eu chego no valor aqui de 4% ao mês. Então a taxa equivalente no juros simples para 48% ao ano é de 4% ao mês. Ok? Vamos falar então um pouco da comparação entre a taxa de juros equivalente para juros simples e juros compostos, tanto equivalente quanto a proporcional. Então nós temos aqui uma tabela mostrando para a gente essa diferença. Então 1% ao mês é proporcional a 12% ao ano e equivalente a 12% ao ano juros simples. Mas ela é proporcional a 12% ao ano juro composto, mas ela não é equivalente. A equivalência dela é de 12,68%. E assim sucessivamente aqui, onde nós encontramos a diferença no equivalente para juros compostos. O que mostra para a gente então que taxa proporcional e equivalente elas são iguais para juros simples, mas proporcional e equivalente não é igual para juros compostos. Ok? Então vamos falar um pouco agora de taxa nominal e taxa efetiva. Então, quando nós temos um exemplo considerando aí as taxas de juros, né? A taxa nominal é aquela taxa que vem no contrato, é aquela taxa que você encontra quando você vai assinar um contrato de capitalização, você vai assinar um contrato de empréstimo e ela tem um período de capitalização normalmente maior do que o período de capitalização real aplicado na sua aplicação. Tá? Então, o investidor aplicou o seu dinheiro obtendo aí 18% ao semestre com capitalização mensal. Essa capitalização mensal, então, ela representa de 3% ao mês. Então, essa é a minha taxa efetiva. Quando eu aplico os juros compostos, nós vimos lá que a proporção no final, a equivalência no final é diferente. Então, é muito importante a gente ter ideia de que essa taxa de juros efetiva é o que realmente representa o meu ganho ao final daquele semestre. Vamos fazer um pouquinho de conta aqui para ficar mais fácil para a gente. Então, nós temos aqui uma taxa de juros nominal de 48% ao ano, isso daqui é o que está no contrato, mas nós temos que trazer então ele para a capitalização mensal. Trazendo então para a capitalização mensal, eu faço 48 dividido por 12, então minha taxa de juros efetiva é de 4% ao mês. Vamos entender como é que funciona essa diferença, então, esse montante no final do ano. Para eu calcular então a taxa de juros ao final, a taxa de juros equivalente ao final, anual, eu vou ter que fazer então a potencialização em função do período dessa taxa de juros e com isso eu chego ao valor de 60% ao ano, que é bem diferente dos 48% que nós tratamos lá no início. Então ele traz uma diferença bem grande. Uma outra forma simples também de calcular que nós podemos usar é só a potencialização e dividindo pelo período requerido e nós temos também a taxa de juros efetiva. Nesse caso aqui estou de 48 por 4, porque eu gostaria de saber ao trimestre, eu tenho 12% ao trimestre. Ok? Falar então um pouco de taxa de juros real e taxa de juros aparente. Então, a taxa de juros aparente é aquela taxa que você calcula, é a taxa onde você aplica as fórmulas que nós aprendemos até o momento e você tem o valor daquele resultado no final. Mas lembre-se que até agora nós não aplicamos a perda do dinheiro, a desvalorização desse dinheiro imposta sobre a inflação. Então a taxa de juros real, na verdade, ela é muito menor do que a taxa de juros aparente. A taxa de juros aparente é o que você faz a conta e chega naquele valor, e a real conta com a desvalorização causada pela inflação naquele período de tempo. Então, pegando um exemplo aqui, onde eu tenho uma inflação de 4,8% ao ano, num período de 12 meses, nós investimos em 27 mil reais numa aplicação com taxa de 15% ao ano e taxa efetiva de 16,07% ao ano. Então nós queremos saber aí então o valor futuro, o valor presente, o ganho aparente e o ganho efetivo ou ganho real. Então, para calcular o valor futuro, nós aprendemos de forma muito simples lá nos juros compostos e nós conseguimos calcular o valor futuro dessa aplicação. Então, o valor futuro dessa aplicação aqui é de 31 mil ao final do primeiro ano, ao final dos 12 meses, de R$ 31.338. Agora nós precisamos trazer um valor corrigido para a inflação. Então eu tenho 27 mil reais, mas esse 27 mil reais, ao final de um ano, em função da inflação, ele vai estar valendo R$ 28.296. O que são esses R$ 28.296? É como se eu tivesse que aplicar muito mais dinheiro, no caso 28 mil reais, para obter o mesmo ganho de 32 mil reais. Essa é a inflação, essa é a minha perda de capacidade de compra ao longo do tempo. Ok?
Então, para isso, nós consideramos o ganho aparente, o valor da conta, que é R$ 4.378, que é esse valor calculado, mas o valor efetivo é de R$ 3.042, que nada mais é do que o valor final dessa conta aparente, menos a inclusão dos juros aí da inflação em cima do dinheiro aplicado, chegou a R$ 3.000. Essa diferença de R$ 1.296 é o dinheiro que foi ali comido efetivamente pela inflação. Uma outra forma também de calcular a taxa de juros real é através da forma onde eu pego o ganho efetivo e divido aí pelo investimento já corrigido. Então, com isso, eu pego aquele ganho efetivo de R$ 3.000, o meu investimento corrigido, e eu chego então aqui à taxa de 10,75, que é muito menor do que aquele 16,07 que nós calculamos lá no começo. Essa então é a taxa de juro real desse investimento. Uma outra forma é usar essa forma, fazendo a substituição matemática, uma forma muito simples também. Usando a substituição matemática, eu chego exatamente no mesmo valor de 10,75%. Com isso, nós terminamos então o terceiro módulo do segundo capítulo. Gostaria de agradecer a atenção de vocês e vejo todos na próxima aula. Olá, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso curso de Matemática Financeira. Nós entramos agora então no segundo módulo do segundo capítulo, dando continuidade então à matéria de desconto. Nós vamos falar agora então sobre a proporção do desconto por dentro e desconto por fora, que foi explicado lá no primeiro módulo. Então, com essa fórmula matemática, que dá para a gente a noção da proporção do desconto simples por fora e o desconto simples por dentro, nós conseguimos de uma forma bastante simplificada visualizar o porquê que o desconto simples por fora ele é maior do que o desconto por dentro. Na verdade, para conseguir essa proporção, nós temos que incorporar ao desconto por dentro a somatória de 100% desse desconto, mais a taxa de desconto multiplicado pelo período. Como a taxa de desconto e o período sempre serão positivos, é impossível a gente chegar a uma fórmula que dê um valor de desconto fora maior que desconto por dentro. Então, isso é representação matemática do que já foi explicado no primeiro módulo. Ok? Vamos falar agora então um pouquinho sobre desconto composto. O desconto composto, exemplo de desconto simples, nós temos também duas classificações, que é o desconto nacional e o desconto comercial. Então, o primeiro que nós vamos ver então, que é o desconto racional. Cara, me perdoa, eu não tenho certeza. É o comercial. Perdão. Posso voltar um segundinho? Então vamos lá. Então nós vamos agora falar do desconto composto. Então, um exemplo do que nós vimos lá no primeiro capítulo, no primeiro módulo desse capítulo, o desconto composto também ele tem duas classificações, também entre racional e comercial. Nós vamos então trabalhar cada um deles de forma separada. Na verdade, o desconto composto comercial... Puta que pariu. Puta que pariu, pode falar, não pode? Pode, a gente grava tudo, depois faz o link out. Comercial, desconto comercial. Mas você falou comercial. Eu falei, mas eu achei que não tinha falado. Vamos lá. Mais uma palma e você vai. Vai. Agora nós vamos então falar a respeito de desconto comercial. Desconto comercial composto. Então, exemplo do que nós vimos lá no desconto simples, nós temos duas classificações, o comercial e o racional, e no composto nós também temos essas duas classificações. Primeiramente, nós vamos trabalhar então com desconto comercial composto. O desconto comercial composto ele não é muito utilizado no nosso mercado. É muito difícil nós vermos desconto comercial composto. Então será passado aqui só de forma didática e nós não vamos desenvolver nenhum exercício. No guia de vocês nós temos lá o desenvolvimento de um exercício sobre ele. Então, qual que é a diferença então do desconto simples e do desconto composto? Assim como nós temos o exemplo lá no juro simples e juro composto, nada mais é do que a potencialização do período, onde nós temos aí, nesse caso, a taxa de descontos aplicada, aí atuando taxa de desconto sobre taxa de descontos, o que faz com que esse desconto aumente dependendo do período que nós estamos trabalhando. Ok? Então, para o desconto comercial composto, a fórmula aí é muito simples e muito parecida com o de juros compostos, onde nós temos aí a subtração então da taxa de desconto. Agora sim, no desconto racional composto, nós temos aqui uma forma um pouquinho maior, mas usando exatamente as mesmas incógnitas, as mesmas variáveis que nós vimos trabalhando aí durante o último módulo. Então não traz complexidade para a gente. A única diferença aqui é que a fórmula ela tem aqui uma fração aí no meio. Mas não é complexo, é muito simples de calcular como nós estávamos calculando até agora.
ok? Então, para o cálculo do desconto, eu levo em consideração o valor nominal e mais aí a sua capitalização, nesse caso a utilização da taxa de descontos, e para o valor atual eu uso aí o valor nominal, também dividido aí pela taxa de descontos já com a sua potência em função do período. Vamos fazer um exercício aqui para a gente conseguir fixar esse conteúdo, tá? Então nós temos aqui um título que foi submetido ao desconto racional composto, que teve seu pagamento então antecipado em 6 meses, ok? E nós então temos o valor desse título de R$18 mil. Então, tendo uma taxa de desconto aí de 8% ao mês, então veja que nesse caso a taxa de desconto e também o período está na mesma base, então a gente não precisa fazer aquela conta. Então eu chego aqui, eu quero saber então agora o valor atualizado. O valor atualizado nada mais é do que o valor nominal dividido pela taxa de desconto, já potencializado pelo período. Então com isso nós chegamos ao valor atual de R$ 11.343. Ok? Vamos então calcular o desconto. Nós temos duas formas de calcular o desconto, usando a fórmula ou também usando apenas a subtração. Então vamos primeiro calcular usando a fórmula. Nós temos então o valor nominal que nós conhecíamos já do exercício. Utilizando a fórmula e fazendo as substituições matemáticas, nós chegamos aqui ao valor de R$ 6.656, que é o desconto total dessa fatura. Então nós tínhamos no slide anterior aqui nós tínhamos o valor atualizado, o valor pós-desconto, e agora aqui nós temos o valor do desconto propriamente dito. Uma outra forma de calcular isso, nada mais é do que usando aí o valor nominal, menos o valor atual que nós calculamos no slide anterior, chegando exatamente ao mesmo valor de desconto de R$ 6.656,41. Ok? Com isso nós terminamos aí o segundo módulo do segundo capítulo e gostaria de convidar vocês a buscar mais informações tanto na nossa referência bibliográfica como no guia e utilizando os recursos disponíveis aí pela faculdade. Ok? Obrigado e tenham bons estudos. Olá, sejam todos bem-vindos novamente ao curso de Matemática Financeira. Nós entramos agora no segundo capítulo, primeiro módulo, vamos falar um pouco sobre desconto. Ok? Então vamos lá, desconto. Desconto nada mais é do que um abatimento, uma redução no valor nominal de um produto. Então eu tenho um produto no mercado, disponível no mercado, e esse produto, às vezes pela necessidade de dar vazão no estoque, de gerar capital de giro, ou até para fidelizar um cliente ou conquistar um cliente novo, o comerciante ou o empresário decide realizar aí um desconto, ok? Então o desconto é esse abatimento e a forma monetária do cálculo de desconto é muito simples. É só o valor nominal do produto menos o valor monetário, certo? Então o que é o valor nominal do produto? O valor ao qual ele seria vendido e o valor monetarizado no final, que é o valor após o desconto. E com isso nós temos aí o desconto monetarizado. Uma outra forma de calcular o desconto também é na sua forma percentual, onde eu faço o desconto monetário, que é o resultado dessa conta, e divido aí pelo valor ou atual ou valor nominal. O que define qual valor que você vai usar é o desconto por dentro ou o desconto por fora, que nós vamos ver no próximo slide. Então, desconto por dentro e desconto por fora. Nós temos então a teoria que diz que o desconto por fora ele é calculado em cima do valor nominal do produto, ou seja, aquele valor que está no mercado, aquele valor que está na etiqueta do produto, e o valor atual nós usamos para calcular o desconto por dentro. Então o desconto por dentro nada mais é do que a visão do vendedor em cima do valor do produto, que é o quanto ele recebeu no final e colocou na mão, e o desconto por fora é a visão de quem comprou o produto. Então ele tem a visão de um desconto maior, mesmo que o valor monetarizado no final seja o mesmo, ok? Nós temos algumas classificações então de desconto. A exemplo dos juros simples e juros compostos, nós temos também o desconto simples e desconto composto, que nós vamos ver aí nos próximos slides. Então, desconto simples, nós temos duas classificações também, do desconto simples, que é a comercial e a racional. A primeira que nós vamos visualizar aqui é do desconto comercial simples, que nada mais é, ou que ele também é conhecido como desconto por fora. A exemplo também dos juros simples, a sua conta é extremamente simples, então nós temos aí o valor nominal, vezes a taxa de desconto, vezes o período, e com isso nós chegamos aí ao valor do desconto simples comercial. É uma conta simples, como eu disse, e sem muito segredo. Para o cálculo do valor atual, então atualizado após o desconto, eu faço então a subtração do desconto sobre o valor nominal, ou eu também posso usar essa fórmula matemática,
com a diferença dos juros que nós vimos lá, que agora eu estou usando o total de 100% menos o que lá a gente chama de capitalização, aqui é o desconto ou a taxa de desconto vezes o período. Uma forma muito simples de calcular e muito rápida. Mas, obviamente, essa fórmula aqui ela é mais simples. Vamos então fazer um exemplo. Então nós temos aí uma conta a pagar de R$20.000, no seu valor de R$20.000, e o seu pagamento será antecipado em 3 meses. Então eu estou antecipando o pagamento dessa conta em 3 meses. Com isso, nós conseguimos aí um desconto, que nesse caso ele está aqui com uma taxa nominal de 48% ao ano, ok? Lembra que eu disse para vocês, nós precisamos manter então a capitalização no mesmo período, no mesmo unidade do período. Então, se lá eu estou trabalhando com meses, aqui eu estou trabalhando com ano, eu vou levar essa capitalização para meses, ok? Então, para isso eu faço 48 dividido por 12 e eu chego então ao valor de 4% ao mês, ok? A fórmula então do desconto simples, comercial simples, é só a multiplicação pelos valores. Nós fazemos então aquela substituição e chegamos ao valor do desconto então de R$ 2.400 sobre aquela nota de R$20.000 que nós vimos lá em cima. Vamos calcular então o valor atual. Duas formas para calcular o valor atual, como nós falamos. A primeira forma para o cálculo do valor atual é fazendo a subtração do valor nominal do desconto. E nós chegamos aí no valor então de R$ 17.600. O que são esses R$ 17.600? É o valor de R$20.000 da conta menos o desconto. Nós chegamos então no valor total. Esse é agora o valor devido em função da antecipação. Falando então agora ainda de valor atual, mas usando a fórmula, fazendo a substituição também matemática de uma forma muito simples, nós chegamos ao mesmo valor de R$ 17.600. E esse valor de R$ 17.000, ele é o mesmo valor encontrado aqui em cima, o que mostra para a gente que as duas equações estão corretas. Vamos falar agora um pouco de desconto racional simples. O desconto racional simples nada mais é do que o desconto por dentro, que nós vimos lá no início da apresentação. Nós temos aqui uma fórmula matemática bastante simples para calcular esse desconto racional simples, onde eu tenho o valor atualizado multiplicado aqui da taxa de desconto e o período, ou se eu tiver apenas o valor nominal do bem, eu faço aqui então a taxa vezes o período também, ok? Olhando agora então aqui para o valor atualizado, outra forma de calcular o valor atualizado no desconto racional simples é quando eu tenho o valor nominal e eu divido aqui pela soma de 100%, mais aí a capitalização, a taxa de desconto e o período, então eu consigo chegar também no valor nominal. Simples substituição de fórmula, nenhum segredo para fazer isso. Vamos então calcular aqui um desconto de 120% ao ano, é um desconto didático. Então é apenas um desconto para efeito de exercício, a gente sabe que não existe esse tipo de desconto. Então a gente tem lá a mesma fatura de 20.000, agora um desconto, uma taxa de desconto muito maior e no período de 6 meses. Então o que nós temos aqui agora, para trazer então a capitalização e o período na mesma base, nós dividimos 120 por 12, chegamos em 10% ao mês. E fazemos agora a substituição matemática. Fazendo aqui a substituição, calculando os valores, a multiplicação e a divisão, chegamos então no valor de R$ 7.500. Então o desconto racional simples para essa conta é de R$ 7.500. Para eu saber então o valor atualizado, eu pego o valor nominal, subtraio o desconto racional e chego no valor de R$ 12.500. Esse é o meu novo valor da fatura. Gente, com isso então nós finalizamos a aula de desconto simples e gostaria de convidá-los aí a buscar mais informações no nosso guia. Lá nós temos muito mais exercícios e muito mais exemplos e vejo vocês na próxima aula. Olá, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso curso de Matemática Financeira. Nós entramos agora então no segundo módulo, segundo capítulo, dando continuidade então à matéria de desconto. Nós vamos falar agora então sobre a proporção do desconto por dentro e desconto por fora, que foi explicado lá no primeiro módulo. Então, com essa fórmula matemática, que dá para a gente a noção da proporção do desconto simples por fora e o desconto simples por dentro, nós conseguimos de uma forma bastante simplificada visualizar o porquê que o desconto simples por fora ele é maior do que o desconto por dentro. Na verdade, para conseguir essa proporção, nós temos que incorporar ao desconto por dentro a somatória de 100% desse desconto mais a taxa de desconto multiplicado pelo período. Como a taxa de desconto e o período sempre serão positivos, é impossível a gente chegar a uma fórmula que dê um valor de desconto fora maior que desconto por dentro. Então isso é representação matemática do que já foi explicado no primeiro módulo. Ok?
Então nós vamos agora falar do desconto composto. Então um exemplo do que nós vimos lá no primeiro capítulo, no primeiro módulo desse capítulo, o desconto composto também ele tem duas classificações, também entre racional e comercial. Nós vamos então trabalhar cada um deles de forma separada. Na verdade, o desconto composto comercial... Puta que pariu. Puta que pariu, pode falar, não pode? Pode, a gente grava tudo, depois faz o link áudio. Comercial, desconto comercial. Mas você falou comercial. Eu falei, mas eu achei que não tinha falado. Vamos lá. Mais uma palma e você vai. Agora nós vamos então falar a respeito de desconto comercial. Desconto comercial composto. Então, exemplo do que nós vimos lá no desconto simples, nós temos duas classificações, o comercial e o racional, e no composto nós também temos essas duas classificações. Primeiramente, nós vamos trabalhar então com desconto comercial composto. O desconto comercial composto, ele não é muito utilizado no nosso mercado. É muito difícil nós vermos desconto comercial composto. Então, será passado aqui só de forma didática e nós não vamos desenvolver nenhum exercício. No guia de vocês, nós temos lá o desenvolvimento de um exercício sobre ele. Então, qual que é a diferença então do desconto simples e do desconto composto? Assim como nós temos o exemplo lá no juro simples e juro composto, nada mais é do que a potencialização do período, onde nós temos aí, nesse caso, a taxa de descontos aplicada, aí atuando taxa de desconto sobre taxa de descontos, o que faz com que esse desconto aumente dependendo do período que nós estamos trabalhando. Ok? Então, para o desconto comercial composto, a fórmula aí é muito simples e muito parecida com o de juros compostos, onde nós temos aí a subtração então da taxa de desconto. Agora sim, no desconto racional composto, nós temos aqui uma forma um pouquinho maior, mas usando exatamente as mesmas incógnitas, as mesmas variáveis que nós vimos trabalhando aí durante o último módulo. Então não traz complexidade para a gente. A única diferença aqui é que a fórmula ela tem aqui uma fração aí no meio. Mas não é complexo, é muito simples de calcular como nós estávamos calculando até agora. Ok? Então, para o cálculo do desconto, eu levo em consideração o valor nominal e mais aí a sua capitalização, nesse caso a utilização da taxa de descontos, e para o valor atual eu uso aí o valor nominal, também dividido aí pela taxa de descontos já com a sua potência em função do período. Vamos fazer um exercício aqui para a gente conseguir fixar esse conteúdo, tá? Então nós temos aqui um título que foi submetido ao desconto racional composto, que teve seu pagamento então antecipado em 6 meses. Ok? E nós então temos o valor desse título de R$18.000. Então, tendo uma taxa de desconto aí de 8% ao mês, então veja que nesse caso a taxa de desconto e também o período está na mesma base. Então, a gente não precisa fazer aquela conta. Então, eu chego aqui, eu quero saber então agora o valor atualizado. O valor atualizado nada mais é do que o valor nominal dividido pela taxa de desconto, já potencializada pelo período. Então, com isso, nós chegamos ao valor atual de R$ 11.343. Ok? Vamos então calcular o desconto. Nós temos duas formas de calcular o desconto, usando a fórmula ou também usando apenas a subtração. Então, vamos primeiro calcular usando a fórmula. Nós temos então o valor nominal, que nós conhecíamos já do exercício. Utilizando a fórmula e fazendo as substituições matemáticas, nós chegamos aqui ao valor de R$ 6.656, que é o desconto total dessa fatura. Então, nós tínhamos no slide anterior, aqui nós tínhamos o valor atualizado, o valor pós-desconto, e agora aqui nós temos o valor do desconto propriamente dito. Uma outra forma de calcular isso, nada mais é do que usando aí o valor nominal, menos o valor atual que nós calculamos no slide anterior, chegando exatamente ao mesmo valor de desconto de R$ 6.656,41. Ok? Com isso nós terminamos aí o segundo módulo do segundo capítulo e gostaria de convidar vocês a buscar mais informações tanto na nossa referência bibliográfica como no guia e utilizando os recursos disponíveis aí pela faculdade. Ok? Obrigado e tenham bons estudos. Olá, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso curso de Matemática Financeira Aplicada. Nós estamos entrando agora no terceiro módulo do segundo capítulo e vamos tratar um pouco sobre taxa de juros. Então, o que são as taxas de juros? A taxa de juros nada mais é do que o crescimento do capital investido. Então, nós temos aí a taxa de juros em algumas classificações. Nós temos a classificação da taxa de juros proporcional e equivalente, nós temos as taxas de juros nominal e efetiva, real e aparente. Vocês podem ver que nós separamos em pares para facilitar o entendimento durante a passagem dos próximos slides. Vamos lá então aprender um pouco mais sobre taxa de juros?
Então, primeiro nós vamos falar de taxa de juros proporcionais. A taxa de juros proporcionais, elas são representadas pelas taxas que têm igualdade entre a razão dos seus valores, ok? Então, nós temos aqui, lembra que a gente falou lá no começo de fração, de razão? Então, nós temos aqui a razão entre as taxas de juros, nesse caso a taxa de juros 1 e a taxa de juros 2, que é uma taxa de juros de referência e uma taxa de juros incógnita. Nós temos aqui a igualdade com a razão do período, o período 1 e o período 2. Então, a taxa de juro proporcional, ela me diz que eu tenho a mesma proporção entre as taxas de juros, e a igualdade de proporção entre a taxa de juros e o período aplicado. Ok? Vamos melhorar um pouco o nosso entendimento aqui. Então, eu tenho aqui para um exemplo, né? Eu tenho uma taxa de juros anual, certo? Proporcional para o investimento de 5% ao mês, de capitalização mensal. Então, o que eu faço? Eu faço a substituição, a taxa de juros 1 de 5%, que é a minha base, o período 1, que é mensal, e o período 2, que são 12 meses, ou que representa a nossa taxa anual. A taxa anual é a minha incógnita. Nós fazemos, então, a multiplicação cruzada, e nós chegamos, isolando a incógnita, que é o I2, e nós chegamos aí ao valor de 60% ao ano. Então, a taxa de 60% ao ano é proporcional à taxa de 5% ao mês. Com isso, então, nós podemos falar das taxas de juros equivalentes. Então, a taxa de juros equivalente é aquela taxa de juros quando nós aplicamos o mesmo valor inicial pelo mesmo período de tempo, nós produzimos efetivamente o mesmo valor. Ok? Então, ela funciona de forma diferente para juros simples e juros compostos, mas a teoria é a mesma. Então, para juros simples, por exemplo, uma taxa de juros de 2% ao mês, ela é equivalente a uma taxa de juros de 4% ao bimestre. Uma taxa de juros de 4% ao bimestre, ela é equivalente a uma taxa de juros de 12% ao semestre. Aqui, de uma forma muito fácil, é só fazer a multiplicação e nós chegamos ao valor de taxa de juro equivalente. Ok? Já na taxa de juros compostos, ela é um pouquinho diferente, porque o juro composto, como nós vimos lá no primeiro capítulo, ele tem a incidência do juros sobre juros. Então, a taxa de juros de 1% ao mês, ela não é necessariamente 12% ao ano. Ela, na verdade, é de 12,68% ao ano. Da mesma forma como 2% ao bimestre, não representa aí 6% ao semestre, representa 6,12% ao semestre, em função dessa aplicação de juros sobre juros. Então, um exemplo aqui matemático. Então, eu tenho uma taxa de juros de 48% ao ano e eu quero saber quanto que ela representa ao mês. Trabalhando, então, com juros simples, a gente faz a substituição das incógnitas, como a exemplo do que nós fizemos no primeiro exercício, faço a multiplicação cruzada, isolo a minha incógnita e eu chego no valor aqui de 4% ao mês. Então, a taxa equivalente no juros simples para 48% ao ano é de 4% ao mês. Ok? Vamos falar então um pouco da comparação entre a taxa de juros equivalente para juros simples e juros compostos, tanto equivalente quanto a proporcional. Então, nós temos aqui uma tabela mostrando para a gente essa diferença. Então, 1% ao mês é proporcional a 12% ao ano e equivalente a 12% ao ano no juros simples. Mas ela é proporcional a 12% ao ano no juro composto, mas ela não é equivalente. A equivalência dela é de 12,68%. E assim sucessivamente aqui, onde nós encontramos a diferença no equivalente para os juros compostos. O que mostra para a gente então que taxa proporcional e equivalente elas são iguais para juros simples, mas proporcional e equivalente não é igual para juros compostos. Ok? Então vamos falar um pouco agora de taxa nominal e taxa efetiva. Então, quando nós temos um exemplo considerando aí as taxas de juros, né? A taxa nominal é aquela taxa que vem no contrato, é aquela taxa que você encontra quando você vai assinar um contrato de capitalização, você vai assinar um contrato de empréstimo e ela tem um período de capitalização normalmente maior do que o período de capitalização real aplicado na sua aplicação. Tá? Então, o investidor aplicou o seu dinheiro obtendo aí 18% ao semestre com capitalização mensal. Essa capitalização mensal, então, ela representa de 3% ao mês. Então, essa é a minha taxa efetiva. Quando eu aplico os juros compostos, nós vimos lá que a proporção no final, a equivalência no final é diferente. Então, é muito importante a gente ter ideia de que essa taxa de juros efetiva é o que realmente representa o meu ganho ao final daquele semestre. Vamos fazer um pouquinho de conta aqui para ficar mais fácil para a gente. Então, nós temos aqui uma taxa de juros nominal de 48% ao ano,
isso daqui é o que está no contrato, mas nós temos que trazer então ele para a capitalização mensal. Trazendo então para a capitalização mensal, eu faço 48 dividido por 12, então minha taxa de juros efetiva é de 4% ao mês. Vamos entender como é que funciona essa diferença, então, esse montante no final do ano. Para eu calcular então a taxa de juros ao final, a taxa de juros equivalente ao final, anual, eu vou ter que fazer então a potencialização em função do período dessa taxa de juros e com isso eu chego ao valor de 60% ao ano, que é bem diferente dos 48% que nós tratamos lá no início. Então ele traz uma diferença bem grande. Uma outra forma simples também de calcular que nós podemos usar a sua potencialização e dividindo pelo período requerido e nós temos também a taxa de juros efetiva. Nesse caso aqui estou de 48 por 4, porque eu gostaria de saber ao trimestre, eu tenho 12% ao trimestre. Ok? Falando então um pouco de taxa de juros real e taxa de juros aparente. Então, a taxa de juros aparente é aquela taxa que você calcula, é a taxa onde você aplica as fórmulas que nós aprendemos até o momento e você tem o valor daquele resultado no final. Mas lembre-se que até agora nós não aplicamos a perda do dinheiro, a desvalorização desse dinheiro imposta sobre a inflação. Então a taxa de juros real, na verdade, ela é muito menor do que a taxa de juros aparente. A taxa de juros aparente é o que você faz a conta e chega naquele valor, e a real conta com a desvalorização causada pela inflação naquele período de tempo. Então pegando um exemplo aqui, onde eu tenho uma inflação de 4,8% ao ano, num período de 12 meses, nós investimos em 27 mil reais numa aplicação com taxa de 15% ao ano e taxa efetiva de 16,07% ao ano. Então nós queremos saber aí então o valor futuro, o valor presente, o ganho aparente e o ganho efetivo ou ganho real. Então para calcular o valor futuro nós aprendemos de forma muito simples lá nos juros compostos e nós conseguimos calcular o valor futuro dessa aplicação. Então o valor futuro dessa aplicação aqui é de 31 mil ao final do primeiro ano, ao final dos 12 meses, de R$ 31.338. Agora nós precisamos trazer um valor corrigido para a inflação. Então eu tenho 27 mil reais, mas esse 27 mil reais, ao final de um ano, em função da inflação, ele vai estar valendo R$ 28.296. O que são esses R$ 28.296? É como se eu tivesse que aplicar muito mais dinheiro, no caso 28 mil reais, para obter o mesmo ganho de 32 mil reais. Essa é a inflação, essa é a minha perda de capacidade de compra ao longo do tempo. Ok? Então, para isso, nós consideramos o ganho aparente, o valor da conta, que é R$ 4.338, que é esse valor calculado, mas o valor efetivo é de R$ 3.042, que nada mais é do que o valor final dessa conta aparente, menos a inclusão dos juros aí da inflação em cima do dinheiro aplicado, chegou a R$ 3 mil. Essa diferença de R$ 1.296 é o dinheiro que foi ali comido efetivamente pela inflação. Uma outra forma também de calcular a taxa de juros real é através da forma onde eu pego o ganho efetivo e divido aí pelo investimento já corrigido. Então com isso eu pego aquele ganho efetivo de R$ 3 mil, o meu investimento corrigido e eu chego então aqui a taxa de 10,75, que é muito menor do que aquele 16,07 que nós calculamos lá no começo. Essa então é a taxa de juros real desse investimento. Uma outra forma é usar essa forma fazendo a substituição matemática, uma forma muito simples também. Usando a substituição matemática eu chego exatamente no mesmo valor de 10,75%. Com isso nós terminamos então o terceiro módulo do segundo capítulo. Gostaria de agradecer a atenção de vocês e vejo todos na próxima aula.